para vivermos uma imersão nos caminhos que a inteligência artificial está abrindo no relacionamento com o consumidor e como o físico e o digital, tem gente que chama de figital, físico mais o digital. Como o físico e o digital podem e devem caminhar juntos, convidamos um dos grandes nomes da tecnologia aplicada ao varejo no Brasil. Com uma trajetória, gente, olha o currículo desse cara. Uma trajetória que passa por empresas como TAM, UOL, Avianca e pelo grupo ReHap. Ele hoje lidera soluções de varejo e distribuição da TOTVS, uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil e da América Latina também e do mundo, ok? Então eu quero que vocês recebam com um caloroso aplauso no nosso palco o diretor executivo da TOTVS, Eloy Assis. Seja bem-vindo, meu queridão. Seja muito bem-vindo. Estava me falando que é a primeira Naturaltech, primeira de muitos, né? Primeira de muitos. Muito legal o evento, estou impressionado com o tamanho, com a amplitude e eu espero poder trazer conteúdo para ajudar todo mundo aqui a evoluir no varejo. Tenho certeza que com a tua história vai ser muito conteúdo legal. Mas antes, Eloy, nós temos aqui um presente da Naturaltech para você. Opa, obrigado. Uma garrafinha da Paco, a nossa patrocinadora aqui. Show de bola. Personalizada com o seu nome. Aqui já tem uma água também filtrada para você tomar durante a sua palestra, tá? Maravilha. Fique à vontade, o palco é seu, meu irmão. Bruno, obrigado. Vai ser chique. Não estava esperando a garrafinha personalizada. Gente, boa tarde. Obrigado para vocês que vieram ver a palestra logo depois do almoço, né? Deve estar todo mundo aqui tentando ficar acordado. Então eu vou tentar fazer o meu melhor aqui para segurar vocês aqui durante o meu tempo. A gente vai falar de inovação no varejo híbrido. O que é varejo híbrido, né? O Bruno falou de Phygital. A gente tem trabalhado muito a expressão de varejo híbrido porque, no fim das contas, o consumidor do varejo mudou muito de perfil, né? E híbrido porque ele já não é mais o consumidor online ou o consumidor do offline, ele é híbrido. A gente começa nossas jornadas no celular e termina na loja e a gente vai falar muito sobre isso. E eu vou tentar ajudar vocês a entender um pouco qual que é o papel desse varejo novo que está sendo transformado por tanta tecnologia, que está sendo transformado por IA, né? O que sobra para o varejo, o que sobra para a loja? O que sobra para o vendedor da loja, qual é o contato, que tipo de loja a gente tem que buscar, que tipo de varejo a gente tem que buscar e como é que nesse caminho a gente usa a tecnologia para fazer o negócio ficar mais humano. Tá? Então, espero que vocês gostem, que vocês me acompanhem aqui durante essa apresentação. Eu sou Eloy Assis, eu sou diretor executivo para varejo da TOTVS, que, como o Bruno já falou, é a maior empresa de tecnologia da América Latina. A gente faz sistemas para todo tipo de vertical. Para poder ajudar vocês a conhecer um tiquinho da TOTVS, eu trouxe um videozinho super curto, só para dar um pouco de contexto, vocês entenderem a empresa e eu já vou para o conteúdo. Deixa eu te contar uma coisa, tem TOTVS em tudo. Tem TOTVS no agro, tem TOTVS no mercado, tem TOTVS na fábrica, tem TOTVS nos recebidos que chegaram agora, tem TOTVS no hospital, tem TOTVS para quem quer passar longe de hospital, tem TOTVS no entretenimento. A TOTVS é a maior empresa de tecnologia do Brasil. E na sua empresa, tem TOTVS? O Brasil que faz com TOTVS. Então é isso, pessoal. Essa é a TOTVS. A TOTVS é a maior empresa de tecnologia de toda a América Latina, de tecnologia para empresas, de tecnologia B2B. A gente sempre foi muito conhecido no mercado pelas nossas soluções de gestão. São soluções como ERP, Sistema de Gestão Integrada, etc. E a gente veio expandindo muito a nossa atuação e hoje a gente atua em várias verticais, inclusive na parte de Business Performance. Acho que talvez muitos de vocês conheçam a RD Station. A RD Station é uma empresa que a gente adquiriu há alguns anos, tá? E agora é parte do grupo TOTVS também. Tá? A gente tem 1/3 das nossas empresas, dos nossos clientes, eles listam as ações delas na Bolsa de Valores do Brasil. 1/4 do PIB do Brasil passa pelas nossas soluções e isso bota a gente num contexto de muita responsabilidade para a gente garantir que a gente faz sistemas que ajudem vocês a fazer o negócio de vocês crescerem. No varejo, a gente tem solução desde o varejo menorzinho que precisa de um sistema para uma loja, que paga R$500 por mês para poder fazer uma loja funcionar, até grandes redes como a L'Occitane, Boticário e outros grandes clientes que têm milhares de lojas e por isso a gente hoje atua em cerca de 140 mil PDVs, 400 bilhões de reais que passam todo ano nos nossos sistemas e 13 mil clientes só de varejo. Tá? Feito a parte do jabá, senão o marketing briga comigo, agora vamos para o conteúdo, quero que vocês vieram escutar, vocês não vieram escutar de TOTVS, vocês vieram escutar do conteúdo. Né? Essa frase, que é do nosso fundador, do Laércio, fala um pouco desse momento que a gente está vivendo. Né? Fala, a empresa que não se digitalizar não será mais competitiva.
É preciso olhar para a sociedade e ver como ela tem ditado novos comportamentos, novas formas de consumo totalmente ligados à tecnologia. Qual que é o ponto? O ponto aqui é a sociedade somos nós, certo? A gente se transformou digitalmente. Quem é que não tem um desse no bolso? Né? Quem é que não tem um celular? Né? Hoje em dia todo mundo tem, a gente já está transformado digitalmente, a gente não vive mais a nossa vida fora do ambiente digital. E as empresas não podem se dar ao luxo de não estarem também transformadas digitalmente, não estarem usando o digital, porque os seus clientes, eles estão e são digitais. Vocês estão e são digitais, vocês consomem no varejo, e eu tenho certeza que vocês às vezes, na minha época, né, vou começar a entregar a idade aqui, eu batia a perna no shopping para comparar preço. Quem é que faz isso hoje em dia? Quem é que hoje você pega o celular e você compara preço no celular. Você pode até não comprar no celular. Você compara, acha e fala, vou na loja. Ótimo, só que você começou a tua jornada no digital. Então o varejo, ele é híbrido, ele efetivamente hoje é um varejo híbrido, já não existe mais o varejo físico. Já não existe somente o varejo físico. E daí o ponto da transformação digital ser um ponto tão importante, né? Porque a tecnologia, no fim das contas, ela vai transformando o mundo. E ela vai surgindo e novas tecnologias vão transformando o mundo. E se vocês não acreditam, eu vou dar alguns pontos, alguns benefícios macro que ajudam a gente na transformação do varejo híbrido. Primeiro ponto, inovação. Você botar tecnologia, você está botando as pessoas para trabalhar com as máquinas, o trabalho passa a ser mais inteligente, você começa a automatizar coisas, as pessoas ganham valor e produtividade nesse sentido. 2, sustentabilidade. A gente passa a ser muito mais sustentável pelo simples fato de usar tecnologia. A gente para de usar papel, a gente reduz consumo energético, a gente consegue fazer um monte de coisa com tecnologia que a gente não conseguiria fazer no ambiente tradicional. 3, valor para a marca da empresa. As empresas que estão inseridas num contexto tecnológico, que estão usando tecnologia a seu favor, são vistas como empresas mais valiosas, são vistas como empresas mais relevantes. E daí a importância da gente trabalhar com tecnologia para dar mais valor à marca. 4, otimização de processos. Quanto tempo e quanta energia a gente às vezes gasta com processos manuais, que a gente gasta com papel, que a gente gasta com coisas repetitivas, que a tecnologia podia fazer com que a gente faça as coisas de maneira mais eficaz e mais eficientes. 5, redução de custos, efetiva redução de custos. Tecnologia baixa custo no final do dia, te melhora a margem. Isso tem uma coisa que eu aprendi em anos de varejo, né? Antes de estar na TOTVS, eu passei bom tempo como diretor de tecnologia do grupo ReHap, por exemplo, que foi a minha última passagem antes da TOTVS, que varejo é um negócio de margem muito apertada. A gente está sempre brigando para comprar bem comprado numa ponta e vender bem vendido na outra, né? E no meio desse caminho sobra algum dinheirinho para a gente pagar as contas e poder fazer com que o negócio pare de pé. Se a gente usa a tecnologia direito, né, e o direito é uma palavra importante aqui, a gente consegue baixar o custo nosso para a gente melhorar a nossa margem. E finalmente, e esse é um ponto que às vezes o pessoal acha esquisito, humanização. Né? Pode parecer contrassensual, mas botar mais tecnologia faz o nosso negócio mais humano. Né? Eu tenho uma expressão que eu costumo falar, que eu falo que a tecnologia veio para permitir que o ser humano seja mais humano. Para a gente poder realmente parar de gastar tempo com coisa que é repetitiva, com coisa que não agrega valor, e a gente poder realmente passar mais tempo no piso de loja com o cliente, para a gente poder atender ele melhor quando ele manda uma mensagem no WhatsApp para a gente gente poder garantir que o ser humano tenha contato humano. A gente gosta de contato, a gente somos pessoas sociais, a gente não nasceu para ficar preso na bolha. Vide o que aconteceu quando acabou a pandemia, ninguém aguentava mais ficar em casa, olhando e interagindo pelas telinhas. Olha como está um evento desse lotado de gente. Nós somos seres gregários, seres sociais. O espaço de loja é um espaço gregário, é um espaço social. Mas a gente precisa ter tempo para dar atenção para o cliente. Ou ele vai entrar na tua loja, vai passar no corredor, vai pegar um produto, vai para o caixa, vai pagar e vai embora. Isso ele pode fazer na internet e a gente pode explorar isso juntos aqui. Tá? Alguns números, né, se os meus argumentos não convencem, alguns números estatisticamente comprovados que mostram o impacto do investimento em tecnologia. 21% de aumento de receita em média. O uso de tecnologia, em média, aumenta 21% a receita das empresas que usam tecnologia. 30% de ganho de produtividade. Você ser mais produtivo, você efetivamente trabalhar melhor e com mais produtividade na sua empresa. Né? Foi demais. Vamos lá, voltando. 30% de redução de custos. O uso de tecnologia comprovadamente reduz seus custos. Imagina baixar o teu custo em 1/3.
Quanto que isso muda o teu P&L, quanto que isso muda a tua margem no final do dia, né? 23% de maior satisfação do cliente. E aí chegamos onde interessa, no final das contas. O dinheiro é bom, é importante a gente trabalhar a margem, mas a gente tem um negócio por causa dos nossos clientes. E se ele não está satisfeito, no final das contas, ele não volta. E aí é uma espiral negativa, onde tudo vai indo embora. A gente melhora efetivamente a satisfação do cliente quando a gente usa tecnologia nos nossos negócios, tá? E a triste notícia é que, na prática, o Brasil não tem sido realmente um líder no uso de tecnologia nos negócios, né? Quando a gente pega o ranking de competitividade digital, que são os países que mais usam tecnologia, em primeiro lugar, Estados Unidos, em segundo lugar, Hong Kong, em terceiro lugar, Suécia. O Brasil vem em 50º primeiro lugar no uso de tecnologia. A gente investe muito pouco em relação a outros países. E muitas vezes por isso que a gente vê grandes marcas de fora, grandes empresas de fora, elas vêm com um playbook, um manual de jogo todo arrumadinho, com tecnologia para suportar o negócio, entra no mercado e às vezes destrói marcas nacionais que estão estabelecidas há muito tempo porque elas não conseguem competir adequadamente. Tá? E eu atribuo muito isso, eu costumo brincar muito que eu atribuo muito isso a uma síndrome. Síndrome do brasileiro, a síndrome qual é que é? A de vira-lata, né? A gente tem muito essa síndrome do vira-lata. A gente se coloca muito num lugar, a gente fala, poxa, né, não dá. Aqui é difícil, né? O governo complica, o ambiente é complicado, os impostos, não sei o que, tudo é motivo para a gente não fazer as coisas e a gente ficar dizendo que não vai dar certo, né? Se eu puder provocar vocês, já que a gente tem isso tão enraizado, né, de a gente ser vira-lata, então vou convocar vocês para só olhar de um outro jeito. Vamos ser o vira-lata caramelo, né? O vira-lata caramelo, ele é verdadeiramente brasileiro, ele é altamente resiliente, sempre está com um sorriso no rosto, ele sobrevive nos ambientes mais difíceis que você pode imaginar e está lá, sorrindo e se virando. A gente precisa ser mais caramelo, eu quero convidar vocês para pensar desse jeito, vamos ser mais vira-lata caramelo, menos vira-lata que a gente fica se dizendo, não, pequenininho não, vamos ser aquele que sobrevive na dificuldade, apesar do governo, apesar dos impostos, apesar do ambiente, a gente vai lá e a gente sobrevive e a gente cresce e a gente evolui. Tá? E aí vamos para o ponto, vou direto para o coração da história, vamos falar da famosa inteligência artificial, da IA, né? Hype ou realidade? É só mais uma daquelas coisas que vai vir e vai morrer, né? Teve uma época no mundo de tecnologia, não sei quem ouviu falar, a gente estava falando muito de metaverso. Né? E tem até o Facebook que trocou de nome, ele chamou de meta por causa disso, que o metaverso ia mudar tudo. Então tem muita tecnologia que vem e de repente a gente fala, puta, não é o momento dela. E ela desaparece do mesmo jeito que veio e a gente não escuta mais falar. E essa tal de IA? Será que é o momento dela? Será que ela vai transformar? Será que ela é verdade? Né? Vou caminhar com vocês pela história da inovação e eu prometo que vai ser rápido, mas para vocês perceberem como as tecnologias elas vão vindo e voltando e elas vão mudando o mundo. Né? A gente lá em 1450, Gutenberg inventou a prensa. Ele criou realmente uma forma de você... Antigamente, como é que o pessoal copiava os livros, né? Fazia cópia de livro, da Bíblia, etc. e tal. Os monges lá no mosteiro faziam cópia à mão. Né? Gutenberg inventou realmente uma forma de você pegar uma página e você fazer cópias dela, usando a prensa de tipos móveis. Né? E nesse momento, ele muda a relação nossa com a informação e faz com que a informação seja distribuída em altíssimo volume para tudo que é lugar. Isso transforma o mundo. Né? Aí você vê lá na frente, né, Copérnico, em 1600, ele inventa o telescópio e permite que a gente descubra o nosso lugar no universo. Né? Que a gente, na verdade, não era o centro do universo como a gente imaginava, mas, na verdade, a gente estava rodando em volta de um sol maior e isso também muda a nossa percepção de mundo. Isso muda também a sociedade, muda a maneira como a gente enxerga. Lá nos 1750, o motor a vapor aparece e aí começa uma grande revolução, a Revolução Industrial, que deu início a tantas outras coisas, a produção em massa, a redução do artesanato, e a gente começou também a trazer acesso. Né? Cada uma dessas tecnologias trouxe acesso. Ela permitiu a gente alcançar coisas em maior escala e maior volume do que a gente estava fazendo antes. Depois vem o telégrafo. Ele encurta as distâncias, ele permite que a comunicação quase em tempo real aconteça muito mais rápido. Depois a lâmpada, ela tira a gente daquela dicotomia entre o dia a gente vive, de noite a gente dorme, e agora a gente consegue trabalhar e consegue viver e consegue curtir 24/7, porque tem energia elétrica, muda o mundo. Finalmente o telefone, ele encurta completamente as distâncias e o tempo digital sempre com mais acesso, sempre a gente acessando mais coisas. E aí a gente vai para o carro, que encurta as distâncias e, de novo, permite a gente acessar lugares que a gente não conseguia acessar antes.
E aí, finalmente, a invenção dos circuitos integrados, que são as primeiras formas de chip de computador, surgem e eles permitem a gente fazer uma coisa fantástica. A gente consegue botar o homem na Lua por causa disso, né? Então, olha só, vocês notam um padrão que está reduzindo a distância entre as inovações, né? Cada vez vai vindo mais rápido. E aí, gente, depois que começa a surgir o chip de computador, começa uma coisa maluca. Parece que não passa 2, 3 anos sem que alguma coisa nova apareça. Não é verdade? A gente está toda hora falando, nossa, agora tem isso, agora tem aquilo outro, etc. Aí começa a vir o PC, a internet, o Windows, celular, carro híbrido, o Google, o Facebook, a própria IA surge há mais tempo do que agora. A gente está falando muito de IA ultimamente, mas quem já entrou num site de comércio eletrônico, procurando um produto, e aí lá embaixo apareceu assim, pessoas que compraram esse produto também compraram esse produto. Alguém já viu? Né? Isso é IA. Isso é o que a gente chama de IA preditiva. É aquela IA que ela usa dados para prever alguma coisa. Então ela está analisando os dados do passado e está falando, olha, estatisticamente, todo mundo que comprou isso tem uma alta chance de comprar esse outro, então deixa eu recomendar, que vai que o cara compra, aumenta a venda, faz um cross-sell, etc. Né? E finalmente, recentemente, surge a IA generativa, que é mais uma tecnologia, e não se enganem, amanhã vai ter outra, amanhã vai ter outra, amanhã vai ter outra. Só vai ficando mais difícil de acompanhar, porque a velocidade da mudança está ficando muito grave, está ficando muito forte, muito rapidamente coisas novas estão surgindo. O desafio para a gente não é isso aqui é para mim ou não é para mim. A questão é se a gente pode se dar o luxo de ficar sem. Eu pergunto, de novo, quem contrataria uma pessoa que não sabe usar um computador? Né? Que não entende o mínimo de navegar na internet? Porque hoje já não é mais opcional. Ah, não, esse negócio de computador não é para mim, essa tecnologia é muito avançada, esse negócio de internet não curto, não. Você não pode mais falar, assim como você não vai poder falar em breve que IA não é para você. Ah, não, esse não é para mim. Né? Não, é o que o pessoal me pergunta muito. Ah, eu vou perder meu emprego para IA? Não, você vai perder seu emprego para alguém que está usando IA. Se você não aprender a usar IA também. Essa é o que eu costumo falar, porque é mais uma ferramenta, gente. Todas essas ferramentas aqui fizeram a gente ficar mais produtivo. A IA vai fazer a gente ficar mais produtivo. Ela não tira o humano na equação, ao contrário. Ela libera a gente para ser mais humano. Porque a IA, e eu vou trabalhar com vocês para desmistificar esse negócio, porque todo mundo fala IA, puta, é um negócio da NASA, não entendo o que é IA. Gente, não é mais complicado do que uma calculadora. Acompanhem comigo. Na calculadora a gente faz o quê? A gente entra, pega a calculadora e escreve 2, aperta o mais, aperta 2. Aí o que acontece com essa informação que você entrou? Vai lá para um chipzinho dentro da calculadora que foi treinado, foi programado para calcular matemática e ele volta com a informação, é 4. E aí na telinha aparece 4. Certo? Uma IA é a mesma coisa. Ela tem, só que a diferença é que a tecnologia evoluiu tanto que a capacidade de processamento, a capacidade de mastigar dados, a capacidade de fazer conta é muitas vezes maior do que já foi uma calculadora. Então ela consegue pegar outros tipos de dados. Ela pega imagem, ela pega texto, ela pega vídeo, ela pega áudio como entrada. Em vez do 2 mais 2 é um monte de informação. E no meio dela tem os modelos. Em IA a gente chama de modelos. Tem modelos que são bons de processar vídeo, tem modelos que são bons de processar som, modelos bons de processar texto, modelos híbridos que trabalham com múltiplos tipos de informação ao mesmo tempo. E aí, baseado na tua entrada, do tipo, ChatGPT, escreva para mim um plano de marketing para o meu negócio. Ele foi treinado com quilos e quilos de dados e aí ele vai dar uma saída. Né? Mas como é que ele dá essa saída? Lembra que eu falei da IA preditiva? Lembra daquele negócio que eu falei do tipo, pessoas que compraram X também compraram Y? A generativa, que é essa IA que vocês usam no ChatGPT, quem é que já usou o ChatGPT? Deixa eu ver as mãos aqui. Né, eu já imaginava, todo mundo usa ChatGPT, ninguém para entender muito bem como é que ele funciona às vezes. Né? E isso aqui é super crucial. Ele é uma evolução da tecnologia preditiva. O que aconteceu com o ChatGPT? Ele foi treinado com dados, com texto, com imagens, com vídeos, etc. De tal forma que ele entendeu, que nem aquele negócio que eu falei, pessoas que compraram isso também compraram aquilo, ele falou, poxa, se eu tiver que escrever a palavra, né, o rato roeu, a próxima é a roupa do rei de Roma. Ele foi treinado para entender que estatisticamente uma palavra dessa vem depois dessa. Então ele ainda é uma grande calculadora,
calculando estatisticamente previsões do que vem depois. E por isso que acontece com o IA, o que a gente fala de alucinação, a gente chama tecnicamente de alucinação. E é uma palavra bonita para dizer que a IA viaja na maionese. Né? Que de vez em quando a gente escreve umas coisas e fala, cara, isso não faz o menor sentido. Né? E, de novo, essa é a fundação técnica da IA. Ela não é verdadeiramente inteligente, ela não entende o que ela está escrevendo, ela não entende o que ela está respondendo. Ela está respondendo a um estímulo externo e estatisticamente prevendo o que é a resposta mais coerente possível. E ela é tão boa em fazer isso que parece humana. Que a gente olha e fala, pô, tem alguém inteligente conversando comigo. Não tem, tem uma máquina treinada para parecer humana conversando com você, né? E por isso ela é tão convincente que um dos grandes riscos que eu acho que a gente corre é da gente acreditar cegamente no que está lá, certo? Então esse é um cuidado que eu recomendo que vocês tomem, porque na hora que vocês começam a acreditar, porque ela se comporta como humano, se você acredita que ela pode realmente ser humana, vocês aí estão saindo da equação. Vocês estão dizendo, eu não sou mais necessário, deixa a IA fazer meu trabalho. Não é isso. É sobre justamente a IA te habilitar a fazer o teu trabalho melhor, mais rápido, mais eficiente, porque ela consegue processar muita coisa que você às vezes não conseguiria. Mas se você não para, olha e filtra e fala, faz sentido? Né? Eu estava escutando esses dias uma história de alguém, de um aluno de faculdade falando, poxa, eu fiz todas as minhas provas com o ChatGPT, nem chequei a resposta. Eu falei, mas cara, você está aprendendo o quê? Você está aprendendo a usar o ChatGPT. Porque na hora que o ChatGPT escrever uma resposta que não faz sentido na tua função, você não vai saber filtrar. E ela é uma máquina preditiva, ela é uma máquina de estatística. Ela não sabe o que está respondendo. Estatisticamente aquela resposta faz sentido, estatisticamente aquela resposta é coerente, mas não quer dizer que é certa. E se a gente não souber ler isso, a gente vai ser vítima da máquina. Por isso é importante a gente entender como a IA funciona. Agora que eu fiz um pouco dessa introdução, deixa eu andar para dentro do varejo, que é onde interessa, né? A gente está falando de tanta coisa acontecendo, a gente está falando de IA surgindo, a gente está falando que hoje eu consigo pedir um produto e em 1 hora está entregue na casa da gente, né? A gente está falando de omnicanalidade, toda aquela jornada integrada de varejo, onde você consegue comprar online para retirar na loja, consegue comprar na loja, receber em casa. Até isso está ficando comum, até isso está ficando commodity, né? Receber produto aqui em São Paulo em 1 hora virou mato. Antigamente a gente comprava na internet e falava, vou entregar em 5 dias, talvez. E a gente fala, legal, tá bom. Agora imagina você entrar no e-commerce e te fala que vai levar talvez 5 dias na tua casa e falar, não, vou comprar em outro. Então a omnicanalidade, as jornadas rápidas, etc., elas deixaram de ser algum diferencial e elas viraram um commodity. E quando esse é o contexto de commodity, como é que a gente diferencia o nosso varejo? É isso que eu vou caminhar um pouco com vocês aqui no restante da apresentação. Eu quero caminhar vocês em 6 áreas que eu considero os novos pilares de inovação no varejo. A gente vai falar da guerra contra a fricção e já vai ficar claro o que significa isso. O digital sendo imersivo e consultivo, e não somente transacional. De novos canais e linguagens de comunicação. De proximidade e hiperlocalidade. A IA, vamos falar da tal da IA no varejo, como é que ela faz um ser mais humano, que é esse o meu argumento, de que ela ajuda a gente, ela não é um substituto. E finalmente a loja de contato. Vou falar para vocês sobre o novo papel da loja nesse mundo transformado digitalmente. Tá? Começando com a guerra contra a fricção. Né? O que é fricção, pessoal? Quem já tentou devolver um produto comprado online? Né? É um processo gostoso, né? Legal, é confortável, a gente adora devolver, né? Porque a gente fala, que beleza, eu vou ter que imprimir esse cupom, eu vou ter que ir na agência dos Correios, eu vou ter que pegar a fila, eu vou ter que arrumar uma caixa para passar a fita em volta, né? Uma delícia, né? Então, realmente, isso é fricção. Que vontade que dá de você de comprar de novo daquele varejista quando você sabe que o processo de devolução pode ser fricção, que você sabe que vai ser um negócio chato. Que vontade dá de você de falar, não, cara, não vou arriscar, porque é tão chato devolver que eu prefiro ir na loja, né? Eu prefiro ir lá resolver, etc e tal. Então, você pode, por exemplo, esse aqui é um exemplo que eu trouxe lá dos Estados Unidos, da Amazon, que criou um quiosque de devolução. Não é um aparelho de... A gente fala, vamos botar self-checkout na loja? Não, a Amazon está criando self-return. É um quiosque para devolução de produto. Para quê? Para tirar a fricção do processo de devolução. Você vai lá no tabletzinho, você reconhece quem você é, ele escaneia o produto num código de barra, você abre a gaveta, põe lá dentro da gaveta, fechou e está devolvido.
tudo na hora, instantâneo, sem fricção, sem dor de cabeça. Se você tem, imagina se ter isso espalhado em todos os lugares e você não ter que ir no correio para fazer uma devolução, simplesmente vai lá, está feita a devolução, não tem que embalar, não tem que imprimir papelzinho, não tem que fazer nada, só devolve. Isso é um dos jeitos e eu garanto para vocês, se vocês analisarem a jornada dos clientes de vocês com vocês, a gente sempre está preocupado em fazer com que a compra seja rápida e desimpedida, né? É natural, é onde vem a receita, etc e tal, mas são justamente nos outros processos que o seu consumidor passa com você que faz com que às vezes ele não volte. São nas jornadas que acontecem depois. E lá, porque normalmente lá a gente não liga. E quando a gente não liga para lá, a gente gera fricção para o cliente. Gerou fricção para o cliente pensa 2 vezes antes de comprar com você de novo. Então a minha dica para vocês é olhem para os processos da jornada do seu cliente, além da venda. Quando ele tem que comprar, quando ele tem que devolver, quando ele tem que trocar, quando ele precisa escolher um outro produto por qualquer motivo, quando o produto faltou. Né? Como é que a gente trata essa jornada? A gente parou para pensar e cada negócio tem um jeito de fazer, não tem resposta certa. Cada business de vocês tem uma forma distinta de fazer a gestão dessa jornada. Mas se você tem que olhar e falar, isso aqui é fricção, isso aqui é fricção. Então entrem na guerra contra a fricção. Comecem a batalhar para tirar a fricção do negócio de vocês. Né? E aí fala, é caro, imagina, eu vou botar um quiosque de autodevolução, etc e tal, né? Difícil. Né? Eu vou dar um exemplo que de self-return, que é bem baratinho de fazer e já fizeram há muito tempo atrás. Alguém lembra disso, não? Era um exemplo de self-return em 1990, não tinha IA nessa época para a gente ficar usando. Para quem não, os mais jovens, geração Z aqui, etc., que usa Netflix, esse aqui era o que vinha antes do Netflix. A gente queria ver vídeo, a gente ia lá na locadora de vídeo, a gente alugava uma fita, um DVD, a gente assistia em casa e para devolver. Né? Ah, puta, saco, tem que ir lá no balcão, tem que devolver, etc e tal, tem que fazer fichinha, aí tem fila, porque tem gente querendo alugar. O que a Blockbuster sacou? Eu vou tirar a fricção do processo de devolução. Ele botou uma gavetinha lá na frente, você tinha que abrir a gavetinha, botar a fita e ir embora. Removeu a fricção. Quanto custou botar a gavetinha na frente da loja, em termos de custo? Precisa ser caro? Não precisa nem usar tecnologia, é uma tecnologia. Tecnologia, como eu mostrei para vocês, não é só computador, né? É uma tecnologia, é uma forma diferente de pensar. E você consegue tirar fricção dentro do teu processo. Vamos para o 2? Vamos falar de um digital imersivo e consultivo. A gente está vivendo também uma era de e-commerce, uma era de comércio digital, né? E o que tem acontecido muito é que o próprio digital tem se transformado num digital seco, num digital simples, num digital que não engaja. Qual é o diferencial da tua loja digital para um Mercado Livre, para uma Amazon? Por que o cliente vai optar por comprar no teu digital se eventualmente ele consegue uma experiência talvez até mais fluida, mais rápida, mais simples, com mais opções de sortimento num outro desses sites grandes, né? Porque os ambientes de e-commerce viraram ambientes transacionais, viraram ambientes de eficiência, justamente porque é tão fácil conseguir as coisas no online, o processo dele, a busca é pela eficiência, a busca é para você conseguir completar a jornada de compra o mais rápido possível, remover clique, remover passo, remover página, a gente chegar no final o mais rápido possível. Eu quero argumentar que um dos novos pilares possíveis de inovação, e de novo, não é sobre fazer todos os 6, é sobre achar aqueles que fazem diferença para o seu negócio e para o seu segmento. Mas para você se diferenciar no digital agora, você precisa ser imersivo. Você precisa pensar em como é que você vai fazer com que a tua loja ela aumente a imersão e a entrada do seu cliente no seu espaço de loja. Esse exemplo também americano, né, da WannaKicks, permite que você, com seu celular, você prove digitalmente os tênis. Você bota na tua frente, você escolhe o modelo, troca a cor e você vai vendo, legal. E inclusive o aplicativo mede o tamanho do seu pé para dizer, você vai ser 40, 41, 42. Tá? Então isso faz do e-commerce um espaço de experimentação já. Muda a dinâmica do e-commerce. E como eu falei para vocês, no Brasil a gente tem excelentes vira-latas caramelo que são fantasticamente capazes de fazerem coisas tão boas quanto. A Leroy Merlin, brasileira, não a francesa, desenvolveu um app para fazer a mesma coisa para você poder provar como é que vai ficar um móvel no teu espaço da sala usando o seu próprio celular, para você poder fazer essa experimentação imersiva. Né? Outro vira-lata caramelo, a C&A, ela tem usado o WhatsApp em outra direção. Aqui não é sobre ser imersivo, aqui é sobre ser consultivo, certo? A gente sempre fala, não, no digital não tem vendedor. No digital o cliente é self-service, o cliente compra e paga sozinho, etc. Quem disse? Quem aqui está atendendo o cliente no WhatsApp? Deixa eu ver. Se alguém está fazendo varejo no WhatsApp. Perfeitamente. Então, o WhatsApp é um canal de atendimento digital. O que é que o vendedor de loja da C&A, que está lá sentado de braço cruzado, às 4 da tarde da terça-feira,
está fazendo? A CIA está fazendo com que eles entrem em contato com os clientes para falar, olha, deixa eu te falar do lançamento, deixa eu te falar do que saiu, né? Está usando dados e está usando IA nesse sentido para ser mais assertivo e dizer, putz, esse cliente tem mais propensão de comprar isso aqui. Entre em contato com ele, mas aí humano, pessoal, né? Chama ele, fala, você sabia que saiu tal coisa, etc. Manda uma foto do produto, engaja ele, às vezes ele compra às vezes pelo próprio WhatsApp, às vezes ele fala, não, legal, vou passar na loja sábado e vou pegar. E aí ele vai lá na loja e você tem mais espaço de contato com ele. A CIA está fazendo 50% das vendas do digital dela através dos vendedores com WhatsApp. E o quanto que vocês que já estão vendendo no WhatsApp estão realmente investindo na estratégia. É um canal digital tão válido quanto ter o site. Aliás, para a CIA, mais válido do que ter o site. Já virou metade das vendas dela. E a gente às vezes acha que não está fazendo comércio digital. Vocês todos levantando a mão já estão fazendo varejo híbrido, vocês só achavam que não. Vocês estão a hora que vocês começaram a atender no WhatsApp. Novos canais e linguagens de comunicação. Essa é outra grande transformação. O pessoal mais novo, né, vai reconhecer rapidamente o que eu estou para falar aqui, mas na minha época, né, varejo, a gente divulgar o varejo, para a gente chegar no consumidor, para a gente atrair ele para a nossa loja, etc., era fazer tabloide. Aí os mais velhos talvez lembrem, os mais novos não têm ideia do que eu estou falando. Né? Fazer anúncio de jornal, né? Fazer anúncio no rádio, né? Televisão, se você tinha muito dinheiro, etc. e tal. Já mudou demais a forma de comunicação. As mídias, elas já não são mais mídias de massa, elas são mídias sociais. Né? E o quanto que vocês estão no espaço das mídias sociais, o quanto que você está falando com o seu consumidor no espaço da mídia social. Né? Eu vou pegar 2 clientes da TOTUS que se juntaram aqui para fazer uma collab, que acho que é muito conhecida de vocês agora, a CIMED e a FINI, que elas desenvolveram um produto novo, que é o protetor labial com gostinho de bala. Não existia essa categoria, né? Ninguém se preocupava em fazer protetor labial com gostinho de alguma coisa. Eles criaram uma categoria de produto nova, lançaram única e exclusivamente no TikTok, usando influencers, e o produto que vendia 0, no primeiro mês vendeu 23 milhões de reais. Somente usando mídia social. Não teve TV, não teve rádio, não teve jornal, não teve nada, só mídia social. Impactou 7 milhões de pessoas gratuitamente através das mídias sociais. Né? Porque hoje, o que está acontecendo com a mídia social? O que está acontecendo com essas grandes redes? Elas estão virando novas ferramentas de busca. A minha filha, ela tem 16 anos, ela começa a fazer pesquisa de trabalho de história que ela vai fazer para a escola, e ela não pesquisa no Google mais. Eu não sei se alguns de vocês têm essa consciência. Mas ela não pesquisa mais no Google, ela pesquisa no TikTok. Ela chega lá, guerras napoleônicas, e busca no TikTok, vem vídeos e vídeos e vídeos sobre, falando, gente contando sobre guerras napoleônicas, etc. e tal. Eu queria saber mais sobre memórias póstumas de Brás Cubas. Vem pessoas e pessoas falando sobre memórias póstumas de Brás Cubas. Ela vai passando o videozinho para cima, deixa eu ver esse aqui. Não gostei, próximo, esse aqui é legal. E ela assiste, ela consome conteúdo em vídeo hoje em dia. As pessoas consomem muito mais conteúdo em vídeo do que texto. E a minha pergunta para vocês lembra que eu perguntei como é que a gente busca produtos hoje em dia para comprar no varejo? A gente busca por aqui, certo? Só que a gente, pelo menos eu que tenho mais idade, eu ainda vou no Google. Minha filha não. Minha filha, quando for pesquisar produto, ela não vai no Google mais. O próprio, essa matéria do New York Times, ela fez uma pesquisa com o pessoal da geração Z e falou, e positivou isso que eu estou dizendo, TikTok é a nova ferramenta de busca. O produto de vocês está no TikTok? O produto de vocês está nas redes sociais onde o seu consumidor mais novo está? Senão vocês não têm muita chance de chegar até esse consumidor. Se vocês estão simplesmente se valendo do fato de que vocês eventualmente têm aí uma comunicaçãozinha, etc e tal, vocês estão perdendo a chance de chegar no seu consumidor. E até mesmo dentro do espaço de loja é um espaço de comunicação. O retail media, que a gente tem falado bastante, é uma forma de você conectar e falar com o seu consumidor. E muitas vezes uma mídia que é paga pela indústria que fornece os produtos para você. Você consegue fazer dinheiro em cima disso. Se você conseguir botar um espaço de divulgação, isso não é um lugar para você vender para uma empresa terceira botar os painéis dela. Isso é um lugar para você fazer dinheiro dentro do seu espaço de loja, divulgando os produtos que a própria indústria quer escalar e positivar dentro da sua loja, do seu espaço de varejo. Tá? Isso tanto no espaço de loja física, quanto no espaço de loja digital. Se você tem um site, você pode também escalar retail media, botando propaganda dentro do seu site dos próprios produtos que você vende lá dentro, para conduzir mais venda, e quem está pagando por essa propaganda? A própria indústria. Essa é a lógica do retail media. Então tem novos canais de comunicação hoje em dia. Caminhando para o quarto, proximidade e hiperlocalidade. E esse aqui é um dos que eu mais gosto de falar, porque a gente fala muito, não sei quem já ouviu falar disso, mas em e-commerce a gente fala muito de personalização.
né? Que a gente tem que personalizar, tem que fazer o ambiente ser mais personalizado, tem que falar com o cliente na linguagem dele, eu vou mostrar os produtos que o cliente quer ver, etc, etc e tal. E eu quero provocar para vocês, como é que está a personalização da loja física para vocês? Ou a gente só personaliza o ambiente de loja digital? Porque dá para você personalizar a loja física. É que a gente, às vezes, pensa no espaço de loja como algo a ser padronizado. Ah, eu tenho que ter a vitrine igual. Eu tenho que mostrar os mesmos produtos. Eu não posso, o sortimento tem que estar igual, etc. Eu digo para vocês, não. Cada loja física está inserida dentro de um espaço humano único. Está inserida num bairro, está inserida numa cidade, está inserida num ambiente. E os consumidores daquela região têm necessidades únicas, vontades únicas e desejos únicos. O quanto que vocês permitem, quando vocês têm mais de uma loja, têm mais de um espaço, quanto que vocês estão permitindo que as próprias lojas decidam como elas vão montar as suas lojas. A Barnes & Noble, que eu trouxe de exemplo, ela permite que o pessoal de loja, gerente de loja, eles escolham o que vai na vitrine. E eles ajudam como? Com IA, por exemplo, para poder ajudar o pessoal de loja a entender o perfil, o comportamento da loja. Mas eles deixam para a loja tomar a decisão. Falam, você tem o sentimento da ponta, você está em contato com o cliente, você vai saber se aqui vende mais ficção, mais não ficção, mais romance, mais livro técnico e por aí vai. E aí eles montam as próprias vitrines. E aí isso vai contrassensuado naquilo que a gente fala, não, que tem que ter manual de vitrine de loja, padronizado, tudo igualzinho, etc e tal. Varejo não é McDonald's, pessoal. Varejo é humano. As pessoas têm que ser tratadas de forma diferente. A gente fica toda hora tentando fazer com que o nosso varejo seja totalmente padronizadinho, a gente está perdendo a alma do nosso negócio. E por isso a gente está falando de uma tendência muito forte de proximidade e hiperlocalidade, de estar perto do cliente onde ele está e a gente trabalhar com essa hiperlocalidade que nada mais é do que personalização do varejo físico. A Nike, né, essa aqui fica no Brooklyn, ela tem quadros na entrada que permite que os personal trainers da região façam um anúncio dos seus negócios. Ele bota lá um quadrinho, posso botar aqui que eu estou oferecendo meu serviço, etc. Que eu tenho uma turma de corrida, etc. Ele bota esses papeizinhos logo na entrada, né? E isso conecta as pessoas do bairro com aquela loja e faz com que aquela loja trabalhe muito mais próxima das pessoas daquela região, individualmente falando, porque fala, isso aqui é pessoal, isso aqui é comigo, isso aqui é alguém que vai me atender aqui no bairro e não alguém que eu estou caçando, que eu não consigo saber de onde vem. Vamos para o quinto? O quinto é finalmente sobre a tal da IA. Né? Vocês viram que dá para fazer muita coisa, muitas das coisas que eu falei estão habilitadas por IA, quando a gente fala de realidade aumentada, quando a gente fala do quiosque, tudo aquilo ali está habilitado por IA e também pode não estar, né? Mas qual é o papel da IA, no fim das contas, nesse nosso varejo que está sendo transformado? Duas reflexões para vocês importantes sobre onde colocar a IA. Ela pode estar na frente do balcão ou ela pode estar atrás do balcão. Tá? Na frente do balcão, ela vai estar quando? Quando ela estiver conversando diretamente com seus consumidores, com seus clientes. E é uma escolha você deixá-la conversar diretamente com seus consumidores. Como eu falei para vocês, a IA tende a viajar na maionese. A IA não sabe exatamente o que ela está fazendo. Então, normalmente, as melhores IAs para conversar, para ficar na frente do balcão, elas têm que ser hiper treinadas para propósitos muito específicos. Quanto mais generalista, maior a chance dela viajar. Um exemplo que aconteceu nos Estados Unidos, no Canadá. Uma companhia aérea canadense colocou um agente, né, para conversar no atendimento dos consumidores com o ChatGPT habilitado para fazer atendimento de pedido de reembolso de passagem. E aí, não era só reembolso, fazia um monte de coisa. E aí um cliente entrou em contato falando, eu queria pedir reembolso dessa passagem, etc, etc, tal. Ótimo, como é que é a condição, quanto eu recebo de volta, etc, o cliente perguntando, e a IA foi lá e respondeu, não, você recebe tanto, essa, babá, perfeitamente coerente, completamente errado em relação à política da empresa. Né? E aí o cliente falou, legal, gostei, pode processar meu reembolso. Quando foi processado o reembolso, voltou o dinheiro diferente do que o cliente estava esperando, obviamente, né? E o cliente entrou em contato e falou, pô, tá errado isso aqui, você falou que ia devolver 1.000, devolveu 100, né? E aí eu falo, não, veja bem, a IA, que ela errou, ela viaja na maionese, etc, vai explicar, né, 10 slides do Eloy depois, vai conseguir fazer o cliente entender. O cliente negativo falou, não, amigo, vou processar, processou,
ganhou a causa no juiz, e o juiz falou, amigo, a hora que você optou por colocar IA para falar com o teu cliente, você terceirizou para ela o atendimento do teu cliente. A decisão é sua e o ônus do cara fazer bobagem e você vai ter que arcar do mesmo jeito. Está documentado a conversa. Ele escreveu a regra. E não tem onde você correr aqui. E ele teve que pagar os R$1.000. A Air Canada na época teve que pagar os R$1.000. Isso é do ano passado esse caso. Devolveu o dinheiro que não era era $1.000, não era R$1.000, né? E em vez dos $100 que teriam que ser devolvidos nesse caso. Tá? Então é uma escolha que a gente tem que fazer com muito cuidado, especialmente no atual estágio de maturidade da tecnologia da IA, se ela realmente deveria conversar com seus clientes. Eu argumento que ela tem muito mais potencial atrás do balcão. Que ela, sendo uma ferramenta para as nossas pessoas, que fazem tarefas repetitivas, podem fazer com que elas façam tarefas menos repetitivas ou possam fazer essas tarefas de forma mais rápida, mas sem eliminar o humano da equação. Ele continua sendo o mediador entre o uso daquela ferramenta e o objetivo que a gente tem que tirar daquela ferramenta. Tá? Vou dar alguns exemplos mais avançados do que a gente tem usado IA ultimamente. Aqui vocês estão vendo um vídeo que mostra o que a gente chama do conceito de gêmeos digitais. Um dos usos da IA agora que está sendo feita é da gente colocar ela para modelar ambientes reais. Parece um Minecraft de um centro de distribuição. Isso aí basicamente é isso. Você está simulando um ambiente verdadeiro de forma digital. É um gêmeo digital e isso permite você fazer experimentações. Aí se eu mudar a prateleira daqui para cá, e se eu mudar isso aqui para lá, etc. Ela simula isso. Tá? E junto com a questão dos gêmeos digitais, né, você também tem outro uso da IA, que é você trabalhar com o conceito de que a gente chama de IA agêntica, né, ou a IA autônoma. É onde a gente agora está chegando no ponto em que a gente começa a ter realmente agentes de IA que trabalham de forma autônoma, que trabalham sem interação humana, para que eles possam tomar decisões e fazer coisas quando eles veem que alguma coisa está acontecendo. De novo, o treinamento delas para ser específico é muito importante. Vocês estão vendo que um monte de caixa caiu ali no corredor, né? E a IA já pegou e falou, puxa, não vai dar para a paletadeira passar naquele corredor. Eu preciso rerotear ela para passar no outro corredor. E ainda você consegue chamar ela para conversar, falar, escutei um barulhão no corredor 3. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Caiu um bando de caixas naquele corredor e está parada a passagem. Mostra o vídeo, mostra tudo. Então esses aqui são os usos mais avançados de que tipo de coisa a gente vem fazendo com IA. E aí imagine, quando a gente fala de um agente de IA, um agente que toma decisões e faz coisas sozinho, se a gente conseguisse ter mais 3, 4, 5, 10 funcionários na nossa loja fazendo essas tarefas repetitivas de forma autônoma e o nosso time ficando liberado só para poder fazer o trabalho de atendimento, né, para ele poder vender mais e eventualmente sim, checando se a IA não viajou na maionese no processo. É como se cada funcionário nosso ganhasse mais 10 funcionários e eles pudessem ser muito mais produtivos fazendo coisas. Esse é o futuro de onde a gente vê a IA que está indo. E finalmente, né, a gente falou disso tudo, mas a gente não pode não falar da loja de contato. Né? A loja de contato, no final das contas, é onde o consumidor vive. Por que eu falo loja de contato? Porque a loja está deixando de ser um espaço estéreo, está deixando de ser um espaço transacional. Cada vez mais a loja muda de perfil, muda de comportamento para ser um espaço de relacionamento, um espaço onde as pessoas... Tem uma das falas muito recentes, tem falado do terceiro lugar, que a gente tem 2 lugares na nossa vida, né? A gente tem a casa e o trabalho. E as pessoas cada vez mais estão buscando um terceiro lugar para estar. Né? Quem sacou isso muito cedo na história do varejo é a Starbucks. Quem já percebeu que a Starbucks tem toda uma vibe para você sentar e ficar de boa lá, tomando seu cafezinho. Isso é um conceito de terceiro lugar. O estar no varejo para você poder relaxar, para você desconectar, para você não estar nem em casa, nem no trabalho. Esse é o terceiro lugar. Né? E um dos papéis mais essenciais para a loja, e a gente tem falado muito disso, se o e-commerce é o fast retail, né? Se eu puder fazer um paralelo com o McDonald's, que é o fast food, né? Lá no digital a gente consegue rápido, né? Compra rápido, entrega rápido, chega rápido, etc. Tal. Por que o varejo não pode ser um slow retail? Assim como a gente teve um movimento do slow food. Né? Por que ele não pode ser um lugar para você fazer as coisas devagar, para você entrar, para você tocar no produto, para você conversar com o ser humano, para você perguntar, e aí, tá tudo bem com você? Né? E a pessoa poder desacelerar por 2 segundinhos. Né? Esse é muito do que eu vejo como futuro, a loja de contato. E esse exemplo que eu trago aqui para vocês, um deles, é a Ralph Lauren de Nova York. Olha o piso da loja. Né? Parece a sala da casa de alguém bem mais rico que eu, com certeza, porque tem até caiaque no teto, moto na mesa, etc e tal, mas é uma beleza de sala, né? Coisa linda, né? E você dá vontade de ficar nesse espaço, dá vontade de você explorar os produtos, ver o que ele tem lá, etc.
E no Brasil não é diferente, eu vivo falando dos vira-latas caramelos e a gente consegue. Olha essa loja da Fábula, que é uma marca infantil da Farm. Parece um quarto de criança. Parece é um espaço gostoso de estar, não é um monte de prateleira de produto para você pegar, botar na cestinha e sair correndo. Você faz isso muito mais rápido no digital. Para que raio que o ambiente físico tem que ser transacional? Por que ele tem que ser um espaço estéreo? Por que ele tem que ser um espaço de pegar e comprar, pagar e sair correndo? E você vai me dizer que é caro fazer uma loja dessa? É marcenaria. É a mesma marcenaria que você gastou fazendo um monte de prateleira, você poderia ter gastado fazendo um quarto de criança para você fazer seu espaço de loja. Não é uma fortuna, não é difícil. Não é impossível fazer isso. Outro exemplo que o varejo tem usado muito para fazer o varejo de contato funcionar é food. Então, aqui é um exemplo da Prada, a loja deles em Londres, que eles botaram um café dentro da loja da Prada. Eu vou comprar bolsa, vou tomar café? Não é sobre você ir tomar café onde você compra a bolsa. É sobre você ter um espaço para desacelerar dentro da sua loja. Né? É você poder ter o espaço de contato. E, de novo, eu nunca vou ficar sem um exemplo de um bom vira-lata caramelo, como, por exemplo, a Granado, que eu não sei quem sabe, no Rio de Janeiro começou a ter agora sorveteria. Eu falo, nossa, sorvete de lavanda? Né? É sorvete da Granado, para você poder desacelerar num espaço onde você foi comprar perfume, onde você foi comprar sabonete, onde você foi comprar shampoo. Tá? Porque no final das contas, pessoal, a resposta para vocês se diferenciarem, inovarem no varejo, foi dita pelo o maior varejista do mundo, que é o fundador do Walmart. É fácil ser melhor do que nós, é só fazer o que nós não estamos fazendo. E tem muita coisa que os grandes, que às vezes assustam a gente, que é o varejo menor, o varejo de SMB, o varejo de médio e pequeno porte, a gente fala, nossa, não consigo competir com esses caras. Consegue. A gente tem que procurar o que eles não estão fazendo e como é que eu crio minha diferenciação. A ideia dos 6 pilares aqui de nova diferenciação é para dar algumas ideias, alguns caminhos de potenciais vias que vocês podem explorar para se diferenciar no varejo de vocês. Tá bom? E com isso, eu encerro e eu queria convidar vocês para que, se alguém gostou e quiser a apresentação, pode me conectar no LinkedIn, que eu mando uma cópia da apresentação inteira para vocês, tá bom? Fiquem à vontade para escanear o QR Code. Eu vou dar mais um segundinho aqui só para antes de trocar. Pronto, todo mundo pegou? Beleza? Que aí vocês não precisam... Eu vi um monte de gente batendo foto, eu esqueci, eu devia ter falado no começo, né? Desculpa, eu ia entregar a apresentação no final. E é isso, gente. Eu queria agradecer demais vocês pelo tempo e eu queria liberar para o Bruno aqui. Eu não sei se quer ter tempo de perguntas ainda, Bruno, mas se tiver, fica à vontade, o palco é teu de volta. Gente, obrigado. Eu, se eu fosse lojista, faria várias perguntas aqui. E aí? Olha lá, ó, temos um... Opa, eu estava achando que a apresentação ia ser tão boa que não tinha espaço para pergunta. Não Poxa é possível. Vida. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Valdemir, eu sou coordenador administrativo da APOL, Associação dos Produtores Orgânicos da região de Londrina. Todos os anos a gente está no evento. E no mercado de orgânico, a gente percebe que ele é muito pequeno se comparado com o mercado de alimentos convencionais. Estou falando de hortifruti. Perfeito. Então isso não chega nem a 5%, muito menos. E nós já estamos há 30 anos. Nós vamos completar 30 anos de luta. Qual que é a dica? Por que está nos faltando nesses 30 anos para a gente sair desse dado insignificativo de comercialização de orgânicos no Brasil, se comparado com o mercado convencional? A gente tem um espaço tão grande. Vamos lá, não sei se eu estou habilitado a responder essa pergunta com assertividade, mas o que eu vejo a grande indústria fazendo, uma das coisas é tornar os seus produtos conhecidos, disponíveis, e isso é usando as mídias digitais, as mídias sociais hoje em dia. Né? Eu acho que tem um espaço para ser pensado, e é uma provocação, porque eu não sei como tem sido feito esse trabalho, então eu posso estar falando de algo que vocês estão fazendo muito bem, obrigado, e daqui a pouco meu insight está incorreto. Mas o uso hoje em dia dessas novas mídias, das novas formas de comunicação, elas têm feito, a grande mídia sacou isso muito, a grande indústria sacou isso muito rápido. Ela fez um shift muito rápido para falar, vou parar de botar anúncio no Jornal Nacional e vou passar a usar TikTok, vou passar a usar Instagram, vou passar a chegar com o consumidor. Então, se eu fosse começar esse pensamento, eu ia perguntar, né, como é que está o trabalho da gente realmente positivar as marcas, os valores delas junto dos consumidores que cada vez mais estão consumindo essas novas marcas. Então, não sei se é algo que vocês estão fazendo errado, mas sei onde eu começaria a perseguir essa jornada. Espaço para mais uma pergunta, pessoal. Cabe uma última aí. E aí? Quem tem lojas de naturais, trabalha com dados, CRM... Não? É isso? Ótimo. Meu queridão, Eloy, muito obrigado por abrilhantar
nossos palcos. Espero que seja a primeira de muitas vezes que você esteja aqui na Naturaltech Bio Brasil Fair, porque eu tenho certeza que esse tema será cada vez mais relevante, falar em IA e tratamento de dados e clientes, tá? É isso aí, é mais uma tecnologia, pessoal, que vem para mudar o negócio da gente. A questão é quanto que a gente vai se adaptar para essa mudança, quanto que a gente vai sair na frente dela e não ser vítima das mudanças que eventualmente vão tirar espaço do nosso negócio e a gente ficar parado no mesmo lugar. Então, obrigado pelo espaço, Bruno, foi um tremendo prazer estar aqui com vocês. Parabéns pelo evento fantástico e sempre que vocês me quiserem é só convidar. Já está convidado. Obrigado. Valeu, meu querido. Não esqueça da sua garrafinha da Paco, seu presente aí da Naturaltech. Obrigado.